Então, irmãos, né, as duas testemunhas do Senhor e as duas casas de Israel, elas têm uma importância muito grande, né? E é bom que todos tenham isso em mente, pois vai ser um divisor de águas acerca da interpretação da Bíblia, certo? Pois se colocarmos a igreja dos gentios como Israel de Deus, vamos ter um entendimento das profecias, e isso que ocorre na doutrina dispensacionalista. Outra coisa que acontece também, né, é que tem essa visão da igreja, que a igreja vai ser arrebatada e os judeus vão permanecer na terra durante a grande tribulação. Só que isso é um erro perigoso, podemos dizer assim. Outro ponto, né, é que Israel é o povo escolhido e os gentios são apenas enxertados. Aqui temos outro equívoco, pois os eventos estarão todos centralizados no Oriente Médio, né, em um país chamado Israel. E, contudo, ao compreendermos o que é as duas casas de Israel, nós teremos uma perspectiva bem mais coerente e abrangente acerca da Bíblia. E logo as profecias irão fazer muito mais sentido para nós. Nós visualizamos, né, de ponta a ponta as duas casas de Israel nas Escrituras. E ainda mais nos textos proféticos. E um deles, né, está em Isaías capítulo 11, versículo do 10 ao 13. É bem curtinho aqui. Se vocês tiverem a Bíblia aí na mão de vocês, já vão anotando aí e vão estudando também em casa, né? Vocês podem ler todo o capítulo 11 aqui, se vocês quiserem, em casa, mas vou resumir aqui para vocês, versículo 10 ao 13. Versículo 10 ao 13 vai dizer o seguinte: Naquele dia, a rainha Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o resto do seu povo, a saber, aquilo que restar na Síria, e no Egito, em Patros, em Cuc e no Elã, em Senar, em Emat, nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel. Ajuntará os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. Cessará o ciúme de Efraim, os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter ciúme de Judá, e Judá não voltará a hostilizar Efraim, né? Então, irmãos, vamos ler agora Isaías, capítulo 8, versículo 14. Ele será santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel, armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém, né? Então, irmãos, agora a gente pode também observar uma coisa lá em Gênesis, né, acerca da criação de Adão e Eva, né? Mas antes é preciso observar que na Bíblia existem os filhos de Deus, tá? E os filhos do diabo, mas já vou explicar como é que isso funciona, certo? Não é aquela doutrina herética da serpente, tá? É outra forma. Então vamos ver acerca desse princípio desde Gênesis. Deus criou Adão e Eva e depois eles tiveram dois filhos, tá? Caim e Abel. Sabemos que os dois ofereceram sacrifícios a Deus, só que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim rejeitado. Isso porque Abel fez com o coração alegre, já Caim fez de qualquer jeito. E depois nós vemos Caim matando o seu irmão Abel. Tá? Então aqui nós podemos visualizar duas futuras linhagens, Caim representando a descendência da carne, podemos dizer assim, e Abel representando a descendência da promessa. E aí, após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, e puseram o nome desse filho de Sete. E daí ele começou a invocar o nome do Senhor, tá? Foi o primeiro a invocar o nome de Deus. E um pouco antes, em Gênesis 3:15, nós temos uma informação importante, tá? Mas eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler em casa, para adiantar um pouquinho aqui. Isso nos mostra que existem duas linhagens nas Escrituras, correto? Uma que descende de Eva e outra que muita gente fala, né, que descende literalmente da serpente, mas não é, tá? Mas aí vem a pergunta: serpente tem descendente? Poxa, não tem como, né, irmãos? Mas afinal, de onde procedem todos os descendentes? É óbvio que todos provêm da mulher, né? Então isso está mostrando que do ventre da mulher sairiam duas linhagens. Como Abel morreu e ficou só Caim, podemos dizer que Sete, ele assumiu
o lugar de Abel nessa linhagem. E isso foi até Noé, quando ocorreu o dilúvio. E aí, irmãos, sabem que somente a família de Noé entrou na arca com os 3 filhos, e as 3 noras e a sua esposa. Os demais, todos eles morreram no dilúvio. E após o dilúvio, Noé com sua família, a saber, os 3 filhos, as 3 noras e a esposa, depois de sair da arca, Noé plantou uma vinha e após acabou se embriagando. Então seu filho Cã exibiu a nudez do pai diante da família. Depois que passou a embriaguez, Noé, descobriu o que Cã tinha feito e, inspirado por Deus, Noé proferiu uma bênção e uma maldição. E nós podemos verificar isso em Gênesis capítulo 9, versículo 24 ao 7. Eu também não vou ler aqui para adiantar, mas vocês anotam aí e podem ler depois, tá? Gênesis capítulo 9, versículo 24 ao 7. Tá? Então, para resumir aqui, então nós podemos identificar 3 linhagens lá, né, em Gênesis 9. São 3 filhos. Maldito seja Canaã, ou seja, isso que Noé disse, beleza? Maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Cã. Então essa linhagem amaldiçoada se tornou o filho das trevas. Depois, bendito seja o Deus de Sem, a saber, de onde vêm os semitas. Aqui nós temos outra linhagem, mas depois nós vemos uma terceira linhagem. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Então os descendentes de Jafé, eles iriam habitar nas tendas de Sem. E Sem é abençoado. Portanto, os descendentes de Jafé também seriam abençoados de uma forma, habitando nas tendas de Sem. Irmãos, isso é um protótipo daquilo que está lá em Romanos 11. Vocês conhecem o que está lá em Romanos 11, porque tanto no meu canal quanto no canal do Luiz e do Pedro, a gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Então lá a gente vê as 2 oliveiras, onde a oliveira brava teve seus galhos quebrados e depois foram enxertados na oliveira natural. E a mesma coisa que aconteceu nesse caso aqui, acerca da linhagem de Jafé, que habitou nas tendas de Sem. E dentre os semitas apareceu, em Gênesis 12, um homem chamado Abraão, onde o Senhor escolhe um homem dentre os semitas, pois os semitas foram abençoados, como vimos anteriormente. Só que dentre os semitas, nós vemos pessoas que não são muito boas. Nós vemos Assur, da onde se originou a Síria, e outros povos, tipo os medianitas, certo? Então, dentre esses semitas, Deus escolhe um homem, lá em Ur dos Caldeus, chamado Abraão, em uma terra de idolatria, pois Ur dos Caldeus era a Babilônia. Então, podemos concluir que o primeiro homem a sair da Babilônia foi Abraão, pois Deus o chamou para ir a uma terra onde emana leite e mel, a saber, a terra prometida. Então, Abraão teve 8 filhos, Ismael com a escrava Agar, Isaac com a esposa Sara, e mais 6 filhos com a concubina Quetura. Mas sobre qual dos 8 filhos caiu a herança, a bênção que Abraão recebeu de ser pai de multidões e de inúmeras nações? Mas antes a gente vai ler aqui rapidinho Gênesis capítulo 12, no verso 2 e 3. Vou ler o começo aqui para ficar melhor. Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então, através de Abraão, todas as nações seriam benditas, certo? Então, para qual dos filhos foi passada essa promessa, irmãos? A promessa foi para Isaac, segundo Gênesis, capítulo 26, versículo 1 ao 4. Mas vamos seguir, tá? Para não roubar tempo aqui. Agora eu vou ler Gênesis 26, tá bom? Versículo 3 ao 4. Habita nessa terra, e eu estarei contigo, e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que eu darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei a tua posteridade numerosa, como as estrelas do céu,
e eu lhe darei todas essas terras, e por posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Tá? Então vejam, irmãos, tá, que a bênção foi passada para Isaac. Os demais filhos de Abraão não receberam a bênção. Depois, né, Isaac, ele teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Tá? Eles eram irmãos gêmeos, porém Esaú é o mais velho, mas a bênção que Abraão recebeu passou então, como a gente sabe, né, para Jacó. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 35, versículo 9 ao 12. Mas eu não vou ler aqui também, tá? Vou continuar. Mas nós podemos ver algo bastante interessante. Agora, dos 12 filhos que Jacó teve, qual deles que recebeu a herança de ser multidões de nações? Foi José. E também o seu próprio filho Efraim. Em Gênesis 48, versículo 4, encontramos isso para José, e em Gênesis 48, versículo 19, para Efraim. E nós sabemos que José foi levado ao Egito depois de ter sido vendido pelos irmãos. Após isso, ele se casou com uma egípcia. E então teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E na hora que Jacó foi abençoar os filhos de José, ele cruzou as mãos, e a mão direita caiu sobre o filho mais novo, que era Efraim. Da mesma forma que aconteceu com Isaac, olha só. Né? Então podemos ver isso a partir de Gênesis 48, 1. Tá? Então avisaram a José que seu pai estava enfermo. José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E aí avisaram a Jacó que José teria com ele. Então Jacó se esforçou para sentar em seu leito. Então Jacó contou a José que Deus tinha aparecido em luz na terra de Canaã, e abençoou-o, e disse que ele seria fecundo, e multiplicaria sua descendência, e ela daria essa terra por possessão perpétua. Isso está em Gênesis 48, versículo 4. E aí Jacó tomou para si os 2 filhos de José, os adotou, e aí eles passaram a ter todos os direitos dos filhos de sangue de Jacó. Então, esses netos passaram a ser filhos de Jacó. E é aí que Efraim recebe a bênção. E nós vemos isso em Gênesis 48, 19. Né? Então lá tem um nome que a gente deve prestar atenção, que é justamente o de Efraim, pois ele se tornou filho de Jacó e herdou as promessas feitas a Abraão, certo? Outro nome que não podemos esquecer dentre os filhos de Jacó é Judá, que é de onde sairia o Cristo, a saber, Jesus, que é o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Então, as tribos que devemos prestar muita atenção é justamente Efraim e Judá. Tá? De todas elas, as mais importantes, podemos dizer assim, são Efraim e Judá. E Efraim, relembrando, foi o filho adotivo de Israel, que recebeu a bênção de ser multidões de nações, que são os gentios. Então, irmãos, essas tribos são as testemunhas do Senhor na terra. Então, vocês podem ver que Jacó constituiu 12 tribos e formou a nação de Israel. E eu falei para vocês prestarem atenção em Efraim e Judá, que são as 2 tribos especiais. Adiantando as coisas, agora nós vamos ver uma coisa lá no evento de Salomão, que as 12 tribos estavam unidas. Era uma nação só, chamada Casa de Israel. Porém, com a idolatria de Salomão, juntando com suas inúmeras mulheres, pagãs, diga-se de passagem, ele se prostituiu. E aí o Senhor se indignou e dividiu o reino de Israel, transformando, né, esse reino no reino do norte e no reino do sul. O reino do sul, ele deu ao filho de Salomão, Roboão, que foram as tribos de Judá e Benjamim. E a partir daí, foi criada a nação dos judeus. Quanto ao reino do norte, que são as 10 tribos restantes, cuja cabeça seria Jeroboão, servo de Salomão, e interessante era que o Jeroboão era da tribo de Efraim. Não é por acaso, isso é profético. Então a liderança das 10 tribos foi entregue a Efraim. E futuramente essas tribos se tornariam os samaritanos. E esses hebreus foram levados cativos para a Síria. E chegando lá, se misturaram com as nações. E quando retornaram, e aí se tornaram samaritanos, e seus irmãos de sangue
os hebreus do Reino do Sul não aceitavam mais os seus irmãos, pois eles haviam se misturado. E aí os judeus se consideravam superiores aos samaritanos. Por isso que na época de Cristo, nós vemos claramente essa briga. E a promessa em Jeremias 31, que eu recomendo a leitura para vocês também, que vocês vão entender melhor lendo lá, é que o Messias iria restaurar as duas casas de Israel, através de uma nova aliança. E a casa de Judá e a casa de Israel, fazendo de ambas um só povo. Entenderam, né? Nós vemos isso também em Ezequiel 37, onde as duas varas são unidas. E aí eu também sugiro a leitura de Ezequiel 37 para os irmãos. O êxodo é importante por conta da história de 400 anos de escravidão do povo hebreu no Egito, pois havia fome na terra de Israel. Então eles foram até José, pois ele era governador do Egito e tinha grande prestígio. E aí ele salvou, podemos dizer que a nação de Israel. Foram 70 pessoas que foram lá e ficaram na terra de Gósen, a terra mais produtiva ao norte do Egito. E passado então algum tempo, não se lembraram mais de José, segundo o Êxodo. Portanto, o faraó que herdou o trono passou a perseguir os hebreus e escravizá-los com medo do quê? Com medo deles, né, se tornarem mais do que os próprios egípcios em sua própria terra, porque o número desses hebreus cresceu demais, né? E sabemos que eles ficaram como escravos por um período de 400 anos. Então Deus levantou Moisés para libertar o povo. E é importante saber que saíram com Moisés do Êxodo uma mistura de povos. E essa mistura de povos são os gentios. E passaram a fazer parte da comunidade de Israel. E isso vemos na lei, na Torá, abre aspas, que são os estrangeiros que habitam convosco, fecha aspas. Nós vemos isso em alguns versículos apontando para a igreja. Pois desde a época de Moisés já haviam os estrangeiros por lá, né? E aí, irmãos, nós podemos ver os detalhes através dos estudos e da leitura das escrituras. Por isso que não adianta vocês assistirem, né, somente as lives, os vídeos dos canais e não fazerem a lição de casa, que é estudar a palavra. Então, voltando ao assunto, então a promessa, ela não foi dada, tá, somente aos hebreus, mas também aos estrangeiros que habitavam com eles. A aliança era com todos, e isso que é maravilhoso. E pouca gente se interessa em saber disso. Quase todo mundo acha que a antiga aliança foi feita só com os judeus, o que é mentira, e a outra mentira é dizer que os gentios receberam uma nova aliança e os judeus não. Quando, na verdade, todo o povo de Deus, tanto Judá quanto Efraim, que são as duas testemunhas, receberam todas as alianças de Deus. Tá? E eu vou apresentar uma passagem agora, lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9 ao 13. Observai as palavras dessa aliança, e ponde-as em prática, para serdes bem-sucedido em tudo quanto fizerdes. Vós vos colocastes hoje diante de Yahvé, vosso Deus, os chefes das vossas tribos, os anciãos, os escribas e todos os homens de Israel. Então, aqui nós temos uma prova de que foi com dois povos que foi feita a aliança, aos hebreus e aos estrangeiros. E essa observação é imprescindível, pois vai envolver as duas casas de Israel, Judá e Efraim. E também é importante lembrar que após a morte de Cristo, na cruz, nós não devemos olhar para a carne e o sangue, certo? E nós vemos isso em Romanos, abre aspas, não é pela carne e pelo sangue, mas pela fé. E é assim que alguém se torna filho de Abraão, certo? Pela fé, sendo justificado através das obras. Por quê? Porque a fé sem obras ela é morta, certo? Então, durante o cativeiro do Reino do Norte, as tribos do Norte se misturaram às nações. E com os hebreus do Reino do Sul, aconteceu algo semelhante por volta do ano 69 depois de Cristo, aonde houve a invasão de Jerusalém, né? E a expulsão de todos os judeus.
de todos os judeus de Jerusalém também, das terras de Israel. O que acontece agora? Agora a gente não tem mais como saber 100% quem é quem, porque já houve essa mistura de raças entre as nações. Então, se vocês fizerem o DNA, vocês não vão conseguir achar 100% de uma raça só, certo? Pura. Todas as pessoas se misturaram nas nações. E aí alguém pode perguntar, como eu vou saber, né, de quem eu descendo? Mas agora é pelas obras, é pelo fruto que se conhece a árvore. Pois como todos os povos estão todos misturados, só é possível conhecer os filhos de Deus pelas obras mediante a fé e não por carne e sangue. Contudo, as tribos que estão narradas profeticamente no Antigo Testamento é para termos a ideia de que uma fala dos judeus e a outra dos gentios, certo? E é aí só mais uma coisa importante para vocês meditarem. Quantos espias foram enviados por Moisés para ver a terra prometida? 12. Um de cada tribo. Mas só 2 deram boas notícias, que foram Josué e Caleb. E o curioso, né, é que Caleb ele era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar este material em suas redes sociais. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Dê uma olhada na descrição dos vídeos e assista as playlists. Até a próxima.